família, talvez você consiga esconder dos seus amigos, mas você não consegue esconder de Deus. Você não consegue esconder o seu coração de Deus. Você não consegue esconder aquilo que você está sentindo de Deus. Sabe, talvez pessoas com rótulos, talvez por fora tá bonito, por fora tá tudo bem. A vida de Instagram, a vida de rede social, é tudo belo, é tudo bonito, é tudo maravilhoso. Mas quando você chega na sua casa, que você entra no seu quarto, você deita lá no seu travesseiro, só você e Deus sabe como que tá as situações. E aí você coloca uma máscara, você coloca um rótulo de pessoa feliz ou de pessoa crente, porque você acha que ser crente é que servir a Deus, você não vai passar por dificuldades e por lutas. Mas Jesus nunca falou isso, pelo contrário. Mas o que Jesus nos afirma é que em todas as lutas e todas as batalhas, a gente não estaria sozinho, a gente estaria com Ele, amém? Então tem muita gente que acha que a vida cristã, que a vida da igreja, você não vai passar dificuldades. E a presença de Deus não significa a ausência dos nossos inimigos. Mas a presença de Deus é a certeza que a última resposta vem da boca dele. Independente da luta, nós não vamos vencer, nós já vencemos no nome de Jesus. Então tem muita gente abraçando um rótulo, vivendo uma capa, vivendo uma identidade que não é sua. Tem muita gente vivendo, e é o mal desse século, para agradar outras pessoas. Para agradar talvez um parente, para agradar talvez um amigo, para agradar a família. Talvez você queira agradar todo mundo, menos Deus. Só que nessa noite o Senhor está tirando todos os rótulos. Só que nessa noite o Senhor está abrindo os corações. Sabe, só que nessa noite todas as máscaras o Senhor está tirando. É tempo de deixar as máscaras no chão, irmão. É tempo de tirar os rótulos da nossa vida. Sabe, é tempo de largar os nossos caminhos e seguir os caminhos de Cristo. É tempo de parar de orar, Deus abençoa os meus caminhos, abençoa os meus projetos e abençoa os meus sonhos. É tempo de parar com isso, é tempo de seguir o caminho de Cristo, que já é abençoado, correndo o propósito dele, que já é abençoado, e seguir aquilo que ele quer para a nossa vida, que é a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus. Não é tempo mais de ficar testando aquilo, não é tempo mais de ficar querendo fazer qualquer escolha, é tempo da gente confiar em Deus, colocar o pé para depois vir um chão, isso é confiar em Deus. Mas o que acontece é que tem pessoas que parece que vivem como se Jesus não existisse. Você vem para a igreja, você ouve uma palavra legal, você escuta uma música boa, mas eu quero dizer que não é isso que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é tudo que você está aprendendo aqui dentro, se você pratica lá fora na sua semana. E o que vai mudar a sua vida não é um número de pessoas legais, não é um número de pessoas bacanas, não é uma música boa, nem uma pregação poderosa, vai te ajudar. Mas o que vai mudar a sua vida é Jesus. Mas Jesus só vai mudar a sua vida se você dá liberdade para Ele trabalhar, se você dá acesso para Ele trabalhar. E aí por isso tem muita gente cansada. E é por isso que tem muita gente vazia. Porque quando você está com fome e você quer tomar aquele café da manhã, aquele café da tarde, você vai na padaria, você busca aquele pão. Quando você quer comer pão, você vai na padaria, você não vai em outro lugar. Você não vai num pet shop buscar pão, porque lá você não acha. Você vai na padaria e pega aquele pão maravilhoso, quentinho, que não engorda, porque quem vai engordar é você, irmão. E você vai comer aquele pão com aquela manteiga derretendo, aleluia, aquele café maravilhoso. E aí os mineiros tem o pãozinho de queijo, tem um queijo que não falta. Mas quando você está com desejo, quando você está com vontade de comer esse pão de queijo, uma rosca, um bolo, alguma coisa, você sabe o lugar onde procurar. E espiritualmente, irmão, você também tem um lugar para comer o pão da vida, que é Jesus. Sabe, tem muita alma que está com fome, você está querendo matar. Eita, Jesus, olha aí, ó, falou de fome, acabou a tua energia. Tem muita alma aí que está com fome, que você está querendo matar a sua fome em lugares errados. Sabe, você está querendo matar a sua fome de Deus nas coisas do mundo. Você está querendo matar a sua fome de Deus em pessoas. Você está querendo matar a fome do seu coração, sabe essa inquietação, sabe esse desespero que você sente dentro de você? É sua alma querendo tomar posse da presença de Deus. Abra a palavra de Deus no 1
Coríntios, capítulo 6, verso 19. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, vai dizer assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, o primeiro ponto dessa noite é que a gente tem que tirar os rótulos da nossa vida. A gente tem que se despir na presença de Deus. A gente tem que tirar as nossas meninices, a gente tem que tirar as nossas manhas, a gente tem que tirar, talvez, os pecados de estimação. Eu tenho falado aqui nessa igreja, e essa palavra vem de Deus, tem queimado no meu coração, que não é a oração mais bonita que Deus leva em conta, mas é a oração mais sincera. Sabe, nós temos que chegar diante de Deus e ser sincero mesmo. Falar: Senhor, eu passo por isso. Senhor, está acontecendo isso na minha vida. Senhor, tal coisa eu não estou entendendo. Seja mais claro comigo, que eu não consigo entender tão rápido assim. Sabe, irmãos, é esse tipo de oração que a gente tem que fazer com Deus. Senhor, eu estou até animado, mas eu fico desanimado. Sabe, tem muita gente, irmão, que entrega a vida para Jesus no domingo. Tudo te entrego, Senhor. Faz tua vontade. Na segunda-feira, na primeira luta, na primeira prova, já pega de volta. E aí leva o rótulo de pessoa que começa e não termina. Quantas pessoas nós conhecemos que começa sempre um projeto e não termina? E ninguém leva mais ela a sério. Talvez você é uma dessas pessoas. Eu não estou falando isso para te deixar mal. Eu não estou te falando isso para te deixar para baixo, mas alguém que é morada do Espírito Santo de Deus, ele é alguém muito bem resolvido naquilo que ele está fazendo. Ele é alguém que não vive de aparência, ele é alguém que vive se inspirando em quem é Jesus. Alguém que é morada do Espírito Santo de Deus, ele não é guiado pelas circunstâncias da sua vida, ele é guiado pelos céus, ele é guiado por uma palavra, ele é dirigido por Jesus, irmão. Ah, quem falou não interessa. O interessa é que o céu está liberando sobre a nossa vida. Ah, mas ele não vai dar certo. Ah, mas ninguém da família dele rompeu. Ah, mas ela é uma coitadinha. Mas ele é um coitadinho. Deixa o homem falar, porque quem está de... Ei, ó, chegou. Só que tem muita gente que só quer Jesus, só quer Deus como um garçom, mas não quer Ele como o Senhor da sua vida. Eu quero dizer que Deus, Ele não é o seu garçom, irmão. Eu quero dizer que Deus, Ele não está procurando um sócio. Deus, Ele não está pedindo uma opinião. Ele quer chegar, Ele quer seu coração, Ele quer mudar sua história, mas Ele quer você por inteiro. Ele quer ser o Senhor da sua história, Ele quer ser o Senhor da sua família, Ele quer ser o Senhor dos seus negócios, Ele quer ser o Senhor do seu casamento, Ele quer ser o Senhor de toda a sua vida, porque um dia o filho dele morreu por inteiro, e Ele quer o seu coração também por inteiro. E por ser casa do Espírito Santo, sabe qual que é a nossa missão, irmãos? É manter esse fogo aceso, é manter esse desejo de buscar Ele, é manter a lenha. E como eu faço isso? Oração, jejum, vida com Deus, devocional. Não existe vida com Deus sem relacionamento. Não existe vida cristã sem relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus não é quando você vem no culto. Relacionamento com Deus é o que você faz lá na sua casa com Ele. É o que você faz lá no seu trabalho, lá na sua escola. Não existe mais a opção de andar em alguns lugares sem Deus. Aonde você vai ir, Deus está com você. Só que tem muita gente que anda com Ele e nem percebe mais a presença dEle. E aí entra no nosso segundo ponto aqui,
que são as pessoas que estão de tanque vazio. Você tem promessa, aleluia, muito bom receber umas promessas, né? Você tem umas promessas de Deus, uns sonhos proféticos aí. Você tem sonhos, desejos, realizações, mas você não tem combustível para chegar. E como eu falei domingo aqui, volto a repetir, você não pode ser um colecionador de promessas, irmão. Você tem que ser alguém que vive as promessas de Deus. Porque receber promessas, um monte de gente recebe, mas viver as promessas de Deus é diferente. Sabe, a Bíblia em Hebreus vai falar sobre os heróis da fé. A galeria dos heróis da fé é a galeria dos homens que não somente foram chamados por Deus, mas é a lista de homens que responderam o chamado de Deus. Não fica se achando porque Deus te entregou uma revelação. Não fica se achando porque Deus te fez uma promessa. Não fique se achando que as coisas vão acontecer da noite para o dia. Irmão, o que você tem respondido quando o Senhor tem te chamado? Como que está a sua reserva? Como que está o seu tanque? E falando de tanque, eu tenho que falar sobre carro, tenho que dar um exemplo de carro. E teve um domingo, quando eu morava lá em Sumaré, nosso culto da sede também era de manhã, só que na época, aqui no Vida Nova, o culto ainda era à noite. Então a gente foi para casa, e quando deu 4 horas da tarde, a minha querida esposa teve uma ideia brilhante. Amor, eu vou chamar a mãe e a minha irmã para vir para casa. Amanhã é feriado, então a gente janta aqui à noite e elas posam aqui, pode ser? Eu falei, pode ser. E fizemos a janta, e ficou tudo ok. Irmão, eu estava com fome, e eu já estava passando mal, pressão caiu, pressão subiu, caiu, coloquei sal debaixo da língua. E o culto do Vida Nova já tinha acabado, fazia 1 hora e essas mulheres não chegavam. E a mesa já estava pronta. E eu estava quase desmaiando e de repente o celular toca. Cunhado, o carro parou. Como assim parou? Não pega. Onde você está? Estou aqui num buraco, aqui em Sumaré. E vai eu. Igual um tonto, irmão. Mas feliz, fui feliz. Peguei meu carro, cheguei lá. E adivinha o que era? Acabou, sabe o que acabou? A gasolina. O tanque estava vazio. Não ia. Aí vai eu. Domingo, pré-feriado, 11h30 da noite. Numa pizzaria lá perto. Pegar uma garrafinha para encher. E deu certo. Já não era mais domingo, era segunda. 00:10 a gente estava jantando. Mas faz parte. Você casa, o pessoal que vai casar aí, para os jovens que vai casar aí, é a noiva, a esposa, mas vem um pacote completo, viu? Fica na brecha aí. Mas por que o carro dela parou? A mecânica estava top. Estava tudo bem. Só que faltou o combustível. E você ri, mas tem muito cristão que está com a vida parada porque não está se enchendo de Deus. Tem muita coisa que fala, Deus, mas por que não está acontecendo? Deus, o Senhor, Deus fiel, até prega para Deus. Deus, porque assim como o Senhor fez na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Senhor falou que ia fazer na minha vida, mas por que não está acontecendo? Porque Deus não libera decreto para quem está vazio. Deus não vai dar acesso para quem está distante. Deus não vai dar chaves para quem não tem maturidade. Gustavo está ali dormindo no 5º sono. Pregação boa é essa, quando as crianças até dormem. Gustavo foi vencido pelo sono ali. E o Doug tem um carro. E esse carro também, por herança, é do Gustavo. Só que no momento, o Gustavo não pode dirigir. Talvez ele tenha até vontade de dirigir. Do jeito que ele é doidinho. Se falar, Gustavo, você quer dirigir o carro do pai? Ele vai pegar, vai gerar a chave, mas ele não pode. Por quê? Porque ele não tem idade ainda, ele não tem maturidade. Só que quando esse menino tiver idade, tiver maturidade, tiver mais velho, com certeza o Doug vai liberar o carro para ele. Claro que ele tiver a carteira de habilitação e tudo mais. Ele já vai ter a maturidade. Ele já vai ter a maturidade de poder acessar o carro. Tem muitas promessas na sua vida que ainda não aconteceu, irmão, porque você não tem maturidade para viver elas. E talvez essa noite você esperava uma palavra de fogo, mas não tem fogo
se primeiro não tiver lenha. Vou te explicar. Não tem avivamento se primeiro não tiver alinhamento. Não tem milagre se primeiro não tiver organização. Porque senão Deus vai te entregar algo poderoso e você vai perder, porque você não está organizado, você não está alinhado, você não está queimando. Você é especial para Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Mas Deus vai fazer tudo, menos a sua parte. Então tem muita gente que por fora parece que ele está cheio, mas ele está vazio. Tem muita gente querendo andar na reserva. E para o pessoal que tem carro aí, principalmente os homens que é mais atento a isso, nós sabemos, se a gente começar a deixar nosso carro na reserva, vai acontecer duas coisas. Em algum momento você vai ficar pelo caminho. Quem motorista tem essa, né? Não, eu conheço meu carro. Ixi, esse carro aqui, ó, com 1 litro faz 60 km, eu conheço ele. Ou vai prejudicar a bomba de gasolina do seu carro. Por quê? Vai estar na reserva, vai estar aquele pouquinho de gasolina, vai ter aquela sujeirinha, e daqui a um tempo a sua bomba vai dar pau e vai parar. Tem muito cristão querendo correr uma corrida com Deus, mas está andando na reserva. Está andando esgotado. Está de pane seca. Ele vive de evento. Ele vive de palavra de domingo e palavra de sexta. Irmão, é abençoado, mas você tem que se alimentar do Senhor todos os dias. Você não come todos os dias? Você não bate aquela refeição todos os dias? Aquele almoço, aquela janta, aquele café da tarde? No parte espiritual também é assim. Na parte espiritual, eu não estou falando que você tem que orar 14 horas do seu dia, não é isso. Mas existe um momento do nosso dia que nós temos que parar para ouvir o que o céu está querendo falar. Nós temos que parar para ouvir o que Jesus está querendo falar para a gente. Eu não quero te iludir essa noite. Você vai vencer? Vai, desde que você busque da fonte. Desde que você busque sobrecarregar a sua vida. Desde que você ande de tanque cheio. Não tem como romper em Cristo andando vazio. E como está seu coração nessa noite? Seu coração está cheio ou ele está vazio? O que o Senhor tem falado para você nos últimos dias? O que o Senhor tem ministrado no seu coração? E agora, para apertar você mais um pouquinho, qual que é a resposta que você tem dado para o Senhor nesses últimos dias? Tem pessoas aqui que Deus tem chamado para um compromisso a mais. Tem pessoas aqui que o Senhor tem chamado para um nível mais profundo de intimidade. Eu acho muito engraçado quando alguns crentes me procuram e falam assim: pastor, eu dormi igual uma pedra e nesse último mês eu estou tendo insônia. Insônia? Eu não estou conseguindo dormir direito. E você acredita, já me falaram isso para mim, irmão. E você acredita que toda madrugada eu acordo 3 horas da manhã? Que coincidência? Eu falei, que coincidência? Você está acordando 10 dias, 3 horas da manhã, você acha mesmo que é coincidência? Ah, mas é o que então? Eu falei, oh meu Deus do céu. Oh Jesus, você ama cada crente também, que pelo amor de Deus. Sabe, essa insônia tem nome, irmão. Essa insônia é Deus te sacudindo de madrugada para você orar. Sabe, esse desejo de você fazer o bem, sabe o que é? É o Espírito Santo despertando você para algo. Eu não posso acreditar, você não foi salvo, Jesus não morreu na cruz por você para simplesmente você ser um crente que vai sentar numa cadeira e ficar observando. Jesus tem um projeto para a sua vida, Jesus tem um projeto para a sua casa, Jesus tem um projeto para a sua família. E Jesus, ele não te vê simplesmente como um crente, Jesus, ele te vê como uma ferramenta, irmão. Jesus, ele te vê como um instrumento. Agora esse instrumento tem que estar carregado, esse instrumento tem que estar cheio de Deus. Esse instrumento tem que estar cheio do poder de Deus. Porque talvez você pode ter uma máquina aqui na frente da igreja, você pode ter um carro bonito, você pode ter o carro do ano. Mas se esse carro não tiver um combustível, esse carro não vai sair do lugar. E quantos irmãos pararam, e quantos irmãos desistiram? Talvez na época que você está aqui na igreja, você tem alguns irmãos que hoje não estão mais aqui. E não é porque esses irmãos não eram bons. Não é porque esses irmãos não amavam a Jesus. Não é porque esses irmãos não tinham promessas de Deus. É porque esses irmãos pararam de buscar na fonte. É porque esses irmãos acostumaram a andar com o tanque vazio. E teve um dia que parou de vez. E teve um dia que ele estava tão esgotado que ele não teve mais força para voltar.
Aqui talvez tenha algumas pessoas, mas se você que se converteu e graças a Deus você nunca desviou, eu te aconselho a você conversar com alguém que se afastou da presença de Deus e voltou ou está tentando voltar. Mas não conversar para você pregar para ela, mas para ela te contar o como é difícil você tentar voltar para o propósito de Deus. Como é pesado, como é duro você sentir vontade de ir para a igreja e acontecer várias coisas durante o seu dia, várias coisas e você não conseguir estar. Amém? Glória a Deus. Vou dar uma de missionária de mar agora. Dá uma salva de palmas para Jesus. Para a gente terminar essa parte do tanque vazio, na verdade o tanque nunca vai estar vazio. Às vezes ele vai estar cheio de coisas que aos olhos de Deus são vazias. E muitas das vezes são coisas que a gente acha que nem é pecado, mas são coisas que estão roubando o lugar de Deus. Sabe, muitas das vezes são coisas que talvez aos olhos humanos, aos olhos dos crentes, não é algo que fere a santidade de Deus. Mas se é algo que está te afastando de Deus, se é algo que está te afastando do propósito, isso se torna um pecado na sua vida. Quando o tanque do carro está vazio, na verdade ele está cheio de ar, ele está cheio do ar que sobrou ali dentro. O seu coração nunca vai estar oco. Pode estar vazio da presença de Deus. Mas sempre vai ter alguém querendo dominar o seu coração. Vamos continuar aqui? E o que faz a gente ser cheio? O que faz a gente encher? No modo natural mesmo. Quando a gente está com fome, o que a gente vai fazer? A gente vai para a nossa cozinha, para no restaurante, para numa lanchonete, come um lanche, faz aquele almoço, faz aquele prato favorito que a gente gosta e manda ver, e a gente mata essa fome. E tem uns que passam até do limite, fica estufadão, fica inchado, tem que tomar até um remedinho para dar uma melhorada, mas você mata a fome. Sabe, você identificou que algo aqui está queimando, e você vai lá e come, e janta, e está tudo bem, você almoça e está tudo bem. Você identificou algo que não estava legal no seu corpo. Sabe, irmão, a gente tem que ter mais fome por Deus. A gente tem que ter mais fome pela palavra. A gente tem que ter mais fome pelo Senhor. E muitas das vezes eu não fico esperando sentir fome, irmãos. Eu tenho que instigar essa fome. Eu tenho que tentar abrir esse apetite. Comigo é assim, às vezes eu estou lá em casa, eu não estou com fome, mas se eu tomar um suco, um copo de refrigerante, isso já basta para abrir meu apetite. Do lado espiritual também não é diferente. Se você ficar esperando ter vontade de orar, a vontade nunca vai vir. Se você ficar esperando ter vontade de ler a Bíblia, não, a gente tem que lutar contra a nossa carne. A gente tem que lutar mesmo, a gente tem que ir na contramão do mundo. Irmão, não é normal uma sexta-feira à noite que você trabalhou a semana inteira, você está aqui na igreja, sabe o que você está fazendo? Você está lutando contra a sua carne, você está atendendo à vontade do seu espírito. Você está matando a sua carne, porque vamos ser sinceros, você está cansado, você poderia estar jogadão lá no sofá, poderia estar assistindo um filme, uma série, poderia já estar jantando, ou até mesmo dormindo. E não tem nada de errado com isso, porque todo mundo é carne, todo mundo sente isso. Mas essa noite o Senhor te convenceu a vir a esse lugar, porque Ele tinha algo dos céus a entregar no seu coração. Sabe, a nossa carne está cansado, talvez nós estamos com dor de cabeça, talvez tem pessoas aqui com dor nas costas, mas o nosso espírito está falando, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho sede, eu ainda desejo viver mais coisas com o Senhor. Sabe aquela fome que você sentia no começo da sua conversão? O Senhor tem saudade disso e Ele vai trazer isso de volta. Sabe aquela sede que você tinha por Deus no começo? Deus está trazendo a sede de volta. E muitas das vezes, Deus tem te colocado em situações para você entender que aquilo que você está buscando lá no mundo, só Ele pode te oferecer aqui nesse lugar. Para de buscar no mundo coisas que só Deus pode preencher o seu coração. Para de buscar o pão da vida no mundo. Para de buscar o pão da vida em coisas, em pessoas.
Para de querer substituir a presença de Deus, porque o mover de Deus, a presença de Deus a gente não consegue fabricar, a gente não consegue colocar num computador, mandar para uma impressora e imprimir a presença de Deus. Não existe um shopping, não existe uma loja aqui na terra que a gente vai lá e passa em 12 vezes o nosso cartão de crédito e compra a presença de Deus, porque a presença de Deus não é algo que nasceu na terra, a presença de Deus é algo que vem do céu, vem de Jesus, vem do pão da vida, vem da água da vida, vem do leão da tribo de Judá, vem daquele que é o nosso advogado fiel, vem daquele que é o nosso redentor, vem daquele que é o nosso salvador. A presença de Deus é o próprio Jesus querendo morar dentro do nosso coração. Para de querer resolver sua vida com as coisas naturais. Você é um crente comum, mas você não foi chamado para ser um crente natural, você foi chamado para ser um crente sobrenatural. Pessoas comuns vivendo uma vida extraordinária. Porque o natural eu fico vivendo, mas quando Jesus toma conta da minha vida, a minha vida começa a ser sobrenatural. Jesus é simples, porém Jesus não é comum. E quando o Espírito de Deus está habitando em mim, eu sou uma pessoa simples, eu sou talvez até mesmo uma pessoa comum, mas com uma vida extraordinária, vivendo o sobrenatural de Deus. E quem entendeu isso, que entendeu que é a morada do Espírito Santo e está de tanque cheio, irmão, um crente de tanque cheio, um crente abastecido, ele começa a cumprir aquilo que o Senhor colocou na vida dele. Sabe essa fadiga, sabe esse cansaço que você sente? Talvez está na hora de trocar esse combustível. Talvez o combustível também está velho e tem que ser tirado do tanque. Para a gente terminar, um dos maiores golpes nos postos de gasolina é quando eu encosto para abastecer e o cara fala, gasolina quer aditivada? Mesmo preço. Para cima de mim, irmão. Aquela gasolina que teoricamente é sempre mais cara, que eles te oferecem pelo mesmo preço, na verdade é uma gasolina velha que eles não conseguiram vender e está vindo mais gasolina, eles precisam vender essa gasolina para ter espaço no posto para poder chegar mais gasolina. Ora, hein? Que aula! Então é uma gasolina que não presta. E tem muito crente vivendo assim, irmão. Você está vivendo com as revelações que Deus te deu lá no começo da sua caminhada cristã. Você está vivendo de promessas que Deus te prometeu lá no começo. Você está vivendo de palavras que você ouviu há 1, 2, 3, 4 anos atrás. E que elas venham se cumprir na sua vida em nome do Senhor Jesus. Mas Deus tem algo novo. Deus tem algo para hoje. Deus tem algo para esse tempo. Deus não muda. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje, vai ser o Deus de amanhã. Mas as estações são diferentes. As estações, elas mudam, irmão. As estratégias, elas mudam. O combustível muda. Se coloca de pé em nome de Jesus.